Estamos aqui no Sítio do Sossego, na quarta semana do ANVER 2026. E hoje estamos aqui no Museu do Embaixador do Rei, para conversar aquele papo gostoso com o pastor e conselheiro Milton Viana. Daqui a pouquinho, logo após a vinheta, vamos estar adentrando o museu e aquele bate-papo com o pastor Milton. Agora estamos sim aqui com o pastor Milton Viana, gestor, pastor, conselheiro, embaixadores do rei, psicanalista, o homem é tudo, é filho do rei e criou esse museu aqui, a qual nós estamos tendo o prazer de estar aqui para bater um bate-papo aqui no Mesa de Crente com o pastor. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Para mim é um privilégio poder estar recebendo o pastor Agostinho aqui no museu. Após essa visita inesperada, tenho o privilégio de participar daquele congresso lá do governador. E hoje recebê-lo aqui no museu faz parte de uma grande alegria no meu coração. Fico feliz porque os bons amigos devem sempre lembrar que uma boa amizade ela faz parte de um bom currículo, principalmente quando a gente precisa se aprimorar nos conhecimentos para poder relatar um pouco da nossa história. E nós estamos aqui justamente para que o pastor venha relatar um pouco desse teu conhecimento, que é extenso, de longas datas, e também falar aqui do Museu dos Embaixadores do Rei, que vem contando uma história com cada peça, com cada material que o pastor conseguiu, colocou aqui. Mas primeiro fale um pouco de ti. Eu sou americano, nasci no North State of Ceará. Vim para cá em 1971 pela Marinha de Guerra do Brasil. E após um tempo morando em Copacabana, durante esse tempo em que eu servi na Marinha de Guerra do Brasil, eu conheci uma jovem. Na época que eu comecei a namorar, ela tinha 15 anos. E aos 17 anos, dois anos após esse conhecimento, nós casamos. E desse matrimônio tive o privilégio de aceitar Jesus aos 22, foi a época que eu casei, e conheci a organização Embaixadores do Rei e me apaixonei. Hoje eu sou um apaixonado pela organização. Prova disso que há 10 anos atrás nós criamos o Museu dos Embaixadores. E me deu esse privilégio através da ajuda de Doclaí, que é a minha esposa, e agora vai completar no dia 19 de abril, vai completar 3 anos que ela partiu e foi se encontrar com o Senhor. Eu tenho muitas histórias, dentre elas de ter aceitado Jesus e ter servido ao Senhor até esse tempo. Hoje eu sirvo na organização Embaixadores do Rei há mais de 50 anos. E uma das propostas com o pastor William Vinreto, que foi o meu mentor durante muito tempo, 17 anos eu tive o privilégio de conviver com o pastor William Vinreto, viajando de Rio das Ostras ao Sítio do Sossego, e aqui aprendi algumas coisas. Depois nós direcionamos para São Paulo. Eu saí da Marinha de Guerra do Brasil e adentrei a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Trabalhei na área da confecção e depois eu adentrei a Polícia Militar através de concurso.
Fiquei um tempo, 6 anos, 9 meses e 21 dias. E após isso eu voltei para Rio das Ostras, fiquei um tempo aqui, depois voltei para Mogi das Cruzes. E lá em Mogi das Cruzes eu tive o privilégio de me formar teólogo, ainda com 39 anos. E a minha vida tem sido assim, de muitas lutas, muitas barreiras, mas sempre ultrapassando com a força do Senhor. E hoje eu estou com 74 anos, vou fazer 74 anos, dia 18 de abril, mas já me considero um ancião. Não pela minha mente, né? Porque ainda estou estudando, estou fazendo algumas tarefas ainda que eu precisei fazer para ocupar minha mente. Que bom, né? Alguém diz que a mente vazia é a oficina de um adversário. Eu não gosto nem de falar o nome dele, mas a minha mente está sempre ocupada com coisas boas, conhecimentos. Né? Conhecer você também fez parte do meu currículo e hoje eu estou aqui contigo, sendo entrevistado por você. Para mim é uma honra, um privilégio, porque você é psicanalista, né? E eu estou aí nesse caminho. De março aí eu estou me formando aí. E se Deus quiser, para exercer essa função, mais uma que eu sou agraciado pela misericórdia do Senhor. Após 5 infartos, eu ainda estou vivo. E espero ainda poder dar muito da minha vida para o Mestre, né? Aquele que tem me poupado. Estou baseado em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22, 23 e 24. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas duram para sempre, grande é a porção do Senhor. E eu estou baseado nisso aí, porque a misericórdia dele tem me atingido em todos os momentos. Depois de 5 infartos, eu já estou aqui vivo. Estou vivo, hein? Que ótimo, né? Mas acho que aqueles que confiam no Senhor, aquele que tem o seu coração, o seu tempo empregado no reino de Jesus, né? Como ele vai dizer em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino todo. E se a gente for ler os versículos anteriores, eu costumo brincar e dizer assim, casa, roupa, comida, roupa lavada, tudo você vai ter. Busca primeiro o reino, que eu cuide dessas duas coisas. É assim, a gente cuidando das coisas do reino, das coisas de Jesus Cristo, ele vai estar cuidando das nossas coisas, da nossa vida. Né? É o que a gente precisa entender, né? Para poder viver na paz que só ele dá. E quando a gente vive nessa paz, a gente tem um coração disponível para fazer aquilo que vem às nossas mãos, que é promoção e engrandecimento e crescimento do reino de Deus aqui na terra. Pastor Agostinho, depois de mais antigo, de mais experimentado na vida cotidiana, eu resolvi criar o Museu dos Embaixadores. Ele foi criado em 2015, na cidade de Rio das Ostras. Eu pastoreava uma igreja e lá tinha um gabinete de 24 metros quadrados. Como eu não encontrava no meio batista um lugar para instalar o museu, eu resolvi colocar ali mesmo. E começamos ali, foi o princípio. Depois nós levamos esse material tudo para a Igreja Atitude, lá na Barra da Tijuca. Mas resolvi trazer aqui para o sítio do Sossego. Fiz mais uma tentativa. Foram 12 anos para trazer esse museu para cá. Então, através da cooperação do Delaer, do pastor Fabiano Lessa e do David, né, que é o administrador do sítio do Sossego, conseguimos aqui 2 salões. E agora ampliamos, né, a partir desse ano, o AVE está sendo realizado, tem mais uma cozinha, tem mais 2 quartos, que estão servindo aqui os materiais. Qual o objetivo? Alguém pode me perguntar assim, qual o objetivo do museu? Manter a história da Organização Embaixadores do Rei. Porque conhecer a história, como você mesmo disse, conhecer a história todo mundo conhece, muitos conhecem. O conhecimento das organizações. Aí conhecer, né, o material, isso. Aí conhecer o material dos embaixadores do rei, muitos meninos, muitos conselheiros até, não conhecem o material dos embaixadores do rei. E prova disso é que muitas coisas têm chegado aqui
Nós temos exposto o material, eles estão colocados em prateleiras, em mesas, né? Totalmente liberado para que os meninos possam ter contato, possam ver. E essa é a nossa história. Nossa história, ela partiu de um princípio de organização. Eu não fui embaixador do rei, mas eu sou embaixador do rei hoje, para a honra e glória do Senhor. E ter esse privilégio de poder compartilhar. Hoje pela manhã eu estava praticamente pregando aqui para alguns adolescentes e dizendo para ele que o maior ciclo é a que a gente pode fazer quando a gente tem bastante amigos que a gente pode abraçar. E o abraço, eu digo na igreja que o abraço ele rejuvenesce. Esse meio é muito extenso, é muito gostoso, né? A gente estava agora, paramos na rodoviária ali em Casimiro de Abreu, e a gente, fardados, né? Com a camisa da embaixada, aí chegou um camarada, volta de uns 30 e poucos anos, 40, aí chegou perto do Robert, ele com a camisa de conselheiro, aí falou assim, embaixador do rei, eu também já fui. Então, quem foi sempre vai se identificar com qualquer símbolo, né? Sim. Da embaixada, qualquer símbolo, escudo, vai se identificar e ele vai passar vai relembrar tudo que ele viveu. Não importa se foi 1 ano, 2 anos, se foi 1 mês dentro de uma organização, se não passou por embaixador na era de menino, mas entrou já bem mais para frente, mas se tornou um embaixador como pastor, é um embaixador, e a paixão fica, né? A memória, porque só tem coisas boas, né? E o museu, o interessante do museu é isso, não deixar essa memória, quer dizer, sumir não, porque a memória de um embaixador nunca some da organização, com a organização, mas isso vai acrescentar cada vez mais, cada peça, cada material aqui apresentado, que a gente está vendo, desde a época lá de 1900 alguma coisa, mas vai só compondo, né? Vai somando na memória que nós temos. Eu, por ser pastor e por ser muito temente a Deus, eu uso essa pulseira. Ela existe as 3 cores da organização Embaixadores do Rei. Essa é o método que eu encontrei para pregar sobre Jesus e falar da minha organização, das cores da organização. O azul, representando a lealdade, o branco, a pureza, e o amarelo, a preciosidade. Então é uma maneira que eu encontrei de pregar no avião. Entendeu? Então eu não perco a oportunidade, porque eu estou baseado lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, que diz assim, prega a tempo e afora de tempo. Então eu tenho aproveitado essas oportunidades para pregar o Evangelho, né? Como pastor, como líder de embaixadores do rei e como divulgador da organização, né? Eu tenho me aproximado e às vezes as pessoas têm se aproximado de mim por ver eu usando essa. Ora estou fazendo com essa das 3 cores e ora estou usando as 3 pulseiras com as cores diferentes. Fica até mais fácil para exemplificar. E Deus tem conduzido muitas pessoas ao conhecimento da palavra através dessas cores, dessa organização. E essa é a minha vida, pastor Agostinho. Eu tenho procurado nesse tempo, aproveitando esse tempo, e o tempo não é fora de tempo, eu tenho aproveitado o tempo mesmo para dizer que Jesus ainda é a única esperança para as nossas vidas. Se foi para mim, e tem sido para mim também, porque depois de 5 infartos ele ainda está aqui conversando nesse bate-papo, é muito importante eu acreditar que a fé, para mim a fé, eu definindo a fé, eu vejo que é uma confiança. E poucas vezes a gente pode confiar. Mas confiar na fé é um elemento principal, e eu trago isso para a minha vida pessoal, é um elemento principal de argumento com outras pessoas.
Por exemplo, quando nós conversamos de pastor para pastor, é uma coisa. Quando nós conversamos de salvo para pecador, é diferente. É diferente. Porque a gente vai introduzir o nosso conhecimento, transmitindo para aquela pessoa o que ele não sabe. Porque muita gente não sabe. Ah, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Deus. Mas você já viveu Deus na sua vida. Então a gente tem esse argumento. E esse argumento tem sido muito bom na minha vida pessoal, na minha vida cotidiana, né? E na minha vida espiritual. Eu hoje faço parte de um comportamento que diz quem eu sou. Aí você pode observar o meu comportamento através das minhas atitudes, daquilo que realmente eu digo que eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou e pronto, acabou, né? Como Freud dizia, né? Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. E pronto. Ele definia isso. Agora, eu parafraseando, eu digo o seguinte, que quanto mais eu estudo, mais eu descubro que não sei nada. Por isso que eu estou estudando até hoje. Vou fazer quase 74 anos e estou estudando. Então, essa pulseira, ela significa muito para mim, porque é um eterno aprendizado, a Organização Embaixadores do Rei. Cada dia a gente vive um momento especial de testemunhar, de viver aquilo que a gente prega. Não é por ser pastor, mas é por ser temente a Deus e ter essa confiança de que Ele é o nosso Senhor. Pastor, para a gente não alongar muito, porque daqui a pouco vai descer o pessoal aí do Alto da Boa Vista, né, para visitar o museu. Então eu gostaria que nessa parte agora o pastor falasse assim, o que é esse museu, o que é ser um embaixador, ser um conselheiro, ser um pastor com visão de embaixador, de conselheiro. O que é que tem aí dentro? Conta daí de dentro para fora, para a gente te conhecer, não daqui para dentro, mas de dentro para fora. Eu posso falar da minha parte, né? Daquilo que eu tenho sentido, daquilo que eu tenho exercitado desde o tempo que eu conheci. Eu não sou conselheiro de embaixador do Rio aqui no Sítio do Sossego. Eu sou em todo lugar onde eu estiver, porque eu represento uma organização que me ensinou a comportamento, a atitude. Ela me ensinou o que é ser um missionário, o que é ser um pastor, e eu procuro exercitar isso em todos os momentos onde eu estou. Eu vejo que pouco se aprende quando não se quer. Quando você tem interesse por aquilo que você está aprendendo, você exercita com mais eficácia. Então, a Organização Embaixadores do Rei, para mim, é minha escola bíblica dominical. Não que eu tenha aprendido só nos domingos, mas eu aprendi todos os dias. A minha chamada missionária foi aqui. E fique bem claro isso, né? Porque você pode estar pensando que a organização é só essas competições que hoje existem. No meu tempo, nós fazíamos peça e não era computado como pontos e tal. A nossa assiduidade era naquele comportamento, daquilo que nós iríamos aprender e daquilo que nós iríamos praticar na igreja. Então, é uma extensão da minha igreja, da minha casa, da minha escola. Então, podemos dizer que essa organização Embaixadores do Rei, ela realmente muda o que está aqui dentro, o caráter. É porque é um comportamento, né? Ela é comportamental. Estou falando com você, psicanalista, você sabe o que eu estou falando. Quando o homem resolve mudar o seu caráter, o seu comportamento, as atitudes começam a aflorar de uma maneira muito positiva. Verdade. E nós precisamos de positividade na sociedade que está inserida aí. Nós precisamos fazer diferença.
Eu não posso simplesmente pensar que conhecereis a verdade vos libertará, conforme está registrado em João 8,32. Mas eu devo me preocupar também que eu fui liberto. Eu fui liberto por um Criador. Por exemplo, João 8,36 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa verdade precisa estar inserida em mim, para que eu possa praticar e as outras pessoas venham ter esse conhecimento. São as práticas das boas obras, né? As boas obras elas só vão acontecer se eu estiver à disposição, ou seja, se eu estiver disponível. Porque muitas vezes a disposição é só um toque no teu corpo, nas costas, no ombro e até o entrelaçar das mãos. Mas eu preciso fazer muito mais. Eu preciso agilizar para que o meu comportamento possa ser modificador. Jesus me transformou. Além de fazer a diferença, tem que ser diferente, né? Pois é, amado. Não apenas ser diferente e não fazer a diferença. Pois é, eu preciso fazer. E o fazer é complicado. Verdade. Para ser diferente. Fazer é atitude, né? Atitude. Fazer é atitude. E eu fico feliz, né, que hoje eu posso expressar através dessa gravação aquilo que eu sou. Você já me conhece, você já sabe quem eu sou, mas eu preciso demonstrar isso. Um homem simples, íntegro, gosta de brincar, gosta de sorrir. Apesar das atitudes, né? Mas um homem sério e comprometido. A gente procura fazer de tudo um pouco, para que não prejudique a sociedade. A sociedade já está tão massacrada, tão deteriorada, né? Deteriorada demais. Está precisando de gente realmente. Quando eu carregar uma pulseira, seja diferente e faça diferença, né? Quando eu carregar uma pulseira como essa, eu possa representar essas cores, porque não é só o colorido, é atitude. Lealdade é atitude, pureza é atitude, preciosidade é atitude. Até para que isso que você leva, essas cores representadas aí nessa pulseira, ela se torne verdade naquilo que vê em você. Sim. Porque senão é o meu testemunho e eu ser a testemunha. A representatividade é ser testemunha. Agora, o meu testemunho é um comportamento que precisa me acompanhar todos os dias da minha vida. Que bom, que maravilha, né? A gente conversou aqui com o pastor Milton Viana, um grande amigo que a gente ama muito. Obrigado. Ama muito mesmo. Muito obrigado. Né? E que estimamos bem. E um prazerzão, uma honra estar aqui. Nós despencamos lá do Rio para vir para cá. Eu até falei para o conselheiro Cristiano, Cristiano, ver um dia que ele vai estar lá para a gente sair daqui, lá no sítio. Eu sabia que era você, se ele não estiver lá, a gente vai ter que ir até Rio das Ostras. E eu vou até Rio das Ostras. Mas graças a Deus encontrei o irmão aqui, o pastor aqui, e a gente vai estar filmando um pouco do material que tem aqui no museu. E mesmo por curiosidade, se você quiser vir visitar, você pode vir nas semanas do Anver. Infelizmente essa é a última semana, né? Mas nós temos ainda de quinta a domingo, na próxima semana, o Daer Litorâneo. Eu vou estar aqui também. Vai estar aqui também. Então, você tem a oportunidade de conhecer aqui um pouco da história e que foi história. Talvez essa história que está aqui passou até na vida de alguém que vai estar assistindo, né? Sim. Que teve aqui há anos atrás. O pastor disse que foi aqui no sítio, né? Que o pastor recebeu, foi chamada, né? E nós tivemos esse prazer, essa honra também de receber. Lembro até do pregador na época. Eu lembro que foi um boliviano, só não lembro do nome dele. Nathaniel Brandão Júnior. Hoje ele saiu da Junta de Missões Nacionais e foi ser responsável pela Casa Batista da Esperança, lá em Curitiba, no Paraná.
Me desculpa que eu tenho muitas datas na cabeça, mas pode ser que fuja alguma coisa. Eu me lembro de todas as atitudes que eu tive junto com o pastor William Vinheta. Foram 17 anos. 17 anos, hein? Muitas das vezes eu vim aqui a pé lá de Rio das Ostras para poder aprender com ele o que é ser embaixador do rei. Bebeu da fonte. E aprendi. Bebeu da fonte, nem benção, né? É isso aí, pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo carinho, pela atenção que o senhor nos dispensou e dispensa aos embaixadores, cada menino que entra aqui, vê no seu rosto o sorriso, a alegria de tê-los aqui, que o senhor também está fazendo história na vida de cada um. Amém. Deus continue lhe abençoando, lhe dando força, lhe dando saúde, e se vier outros infartos, que ele passe tirar de volta. Ele vai tirar de letra, porque aqueles que têm o seu coração, o seu tempo ocupado na obra, não vai antes, vai no tempo, certo? Tudo no tempo de Deus. Tem muita coisa para se fazer. Eclesiastes capítulo 3. Isso, tem muita coisa. É isso aí, mesa de crente, um prazer. Se você gostou, vai lá, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Nosso canal é novinho, recém-nascido. Estamos começando. E vamos ter muitos outros conteúdos variados. Então, fique esperto, ative o sininho, se inscreva para você manter-se atualizado no nosso canal. Porque uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Amém.